Oi, tudo bom? Tudo bom? Cadê tu? Nossa, ela tem fundo chique. Ela tem fundo para fazer efeito na aula online dela. Ai, meu Deus. Eu não tenho biblioteca aqui, meu bem, para causar essa impressão. Você viu? Olha lá a biblioteca, só para provocar os alunos. Só para provocar. Eu tô que nem o Porchat colocando meu Kindle aqui, pedindo para minha mulher virar as páginas. Aquele vídeo é maravilhoso. Você já viu que tem uma que vem de papelão? Que o papelão tem os... Já vi, já. Tava quase comprando um desse, achei melhor comprar esse fundo preto. Achei que surtia um efeito assim melhor e era mais fácil de transportar depois. Mas você manja de tecnologia, você pode usar o fundo preto para fazer estilo, fazer algum efeito, alguma coisa assim. É o verde, não é o preto. Preto não rola tanto. Não funciona qualquer um. Tem um amigo meu, é que a gente tem que usar o Meet. Você também tem que usar o Meet, né? Sim, sim. Porque não, mas dá para usar o OBS, só que eu tenho uma preguiça violenta de ficar brincando com essas coisas. Aí, assim, o essencial passa, né? Que nossas universidades venderam tudo para o Google e aí a gente não pode usar o Zoom. Não, muito pelo contrário. Tipo, eu tô gravando. Bom, o que a gente está falando aqui está sendo gravado, tá? Só para você saber. Tá. Não, é porque, só para eu não esquecer depois, porque a gente tem que mandar isso para a Abralink. Tá. Mas a Unemate, ela tem a parceria com o Google, e por isso que eu estou usando a minha conta institucional. Porque aí eu consigo gravar com o Meet e ficar salvo. Senão, eu tinha que usar uma conta paga. Então, entendeu? Eu ia entrar mais cedo exatamente fazer essa pergunta, que se vocês não fossem conta Google, a minha é também, por causa da WEMP. A WEMP é o mesmo esquema. Então, eu também conseguiria gravar. Caso não fosse, eu poderia... Beleza. Não, então eu fiz por isso mesmo. Daí já está sendo gravado. A única coisa que eu ia ver, que eu acho que não precisa transmitir agora pelo YouTube, precisa? Eu acho que não. Acho que é para gravar e botar depois. É, né? Não tem nada ao vivo. Eu ia pegar e colocar pelo OBS, porque eu já fiz tipo live assim, sabe? A gente como se filmasse a tela e transmitisse ao vivo. Mas transmitir ao vivo também não sei, a gente não divulgou para ninguém, não tem muito sentido, né? Faz aqui na salinha nossa, quem tem que apresentar, daí depois a gente joga no YouTube. Exatamente. E como que tá a vida por aí? Tá tudo bem? Saudade, sim. Então, rapaz, olha, eu fiquei de voltar, era para eu ter voltado aí agora em junho. Aí veio uma coisa chamada pandemia, né? Agora só em junho do ano que vem, provavelmente. Teve que criar vida aí. Não, assim, a minha expectativa era ficar aqui até junho e ir para Bralic, né? Passar um pouco de frio. Conhecer Porto Alegre. Você acha que já conhecia, né? Já, minha família é do Sul. Eu não conhecia, eu ia conhecer com você. Não sabia. Não, eu tinha feito reserva em hotel em Gramado, rapaz. Nossa, que chique, mulher. Não, Gramado era um sonho de consumo. Era um sonho de consumo, assim, olha, de longa data. Dona Ângela foi para Gramado, trouxe tanta xícara de lá, você não tem noção. Eu lembro da xicrinha. Eu lembro. Minha casa tem uma xicrinha de Gramado por aí. Ela distribuiu para a família. Tá certa, tá certa. E você tá em Ourinhos? Estou em Ourinhos, aquele esquema, o EMP, escola particular daqui. Também estou dando aula de escola particular daqui. E a Real Pibiraju. Você e as milhões de aulas, né, Luiz? Possivelmente aumentam mais 8 dessa semana até a próxima. Nossa Senhora, só isso? Aposentou uma professora da UEMP, então possivelmente eu terei que pegar as de língua portuguesa dela. Nossa, mas agora? Nesse momento? Nesse momento, vai ter que fechar o ano, eu sou o colaborador que tem espaço para pegar.
Eita, Giovana, é complicado. Forninho, forninho. E você sabe a minha paixão por gramática, o quanto eu amo língua portuguesa, né? Você sabe que eu estava falando isso com os meus pais hoje, tipo, eu trabalho só língua portuguesa aqui, né? Na verdade, língua portuguesa barra produção de texto, né, para ensino superior. E é uma coisa que tem me feito crescer muito, porque eu estou trabalhando, tipo, corrigindo muito trabalho e dando meio que assessoria acadêmica para quem está fazendo mestrado e doutorado aqui. Então, Ai, tipo, sabe, pegando gente que já passou pelo sofrimento. Então, essa parte da escrita, eu falo, eu até brinquei com os meus alunos, eu falo assim, eu acho que eu estou ensinando porque eu errei tanto que eu acho que eu aprendi alguma coisa, né? mas eu me lembro que você tinha toda uma metodologia para corrigir redação, a parte de produção de texto, você sempre soube lidar bem com isso. Só o volume que me ainda eu, né, não me dava bem. Mas agora já eu sei dos meus limites e agora está bem. Como que está o ensino remoto por aí? Vocês já estão no ritmo legal? Pegaram esquema? Vocês começaram bem depois, né? Sim, a gente começou agora em agosto. E a gente tem mini semestre, se é que pode dizer. Aí, ó, nossa primeira participante. Aí, aí. Vamos ver se deu certo. Estou conferindo aqui a ordem que a gente colocou. Ué, o que será que aconteceu? Ah, agora apareceu. Tá entrando. Oi, Jaqueline, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Winnie, tudo bom com você? Tudo jóia. De onde você é, Jaqueline? Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, mas atualmente eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Nossa, pertinho. Vocês estão onde? Winnie? Eu tô em Alta Floresta, Mato Grosso. Mas também assim, sou de São Paulo capital, mas morava no interior também. Entendi. Como estão as coisas por aí, Winnie, com relação aos incêndios? A área onde você mora foi muito afetada? Olha, foi um pouco, e assim, vou dizer bem a real, foi meio assustador, porque sabe aquela história de. A gente viu, ano passado eu estava em São Paulo, na época que teve aquela nuvem, né, escura. E, cara, você vê as queimadas e não ter nada perto de casa, mas chegar cinza no quintal, sabe? Isso dá um frio na barriga. E as coisas aqui foram muito assustadoras. Tanto que eu comentei que eu nunca senti sabe aquela coisa de esperança tão real quando veio a primeira chuva. Porque aqui tem no negócio das estações, eu acho que aí também é assim, né? Que tem a seca e a chuva. Uhum. E quando veio a primeira chuva, tipo, no meio daquele inferno de queimada, cara, me deu um alívio, assim, falei assim, pelo menos alguma coisa vai melhorar, assim, ou menos pior, sabe? Mas foi tenso. Mas que bom que a chuva veio e melhoraram as coisas, né? Pelo menos um pouco. Luiz, está onde? Eu estou em Ourinhos, interiorzão de São Paulo também. Interior de São Paulo, muito bem. Quase no Paraná, ali, ó, na fronteira com o Paraná. Muito bem. Fiquei assustado com esse relato, Winnie. Não sabia que estava para você chegando nesse nível, porque a gente pega a notícia de é tudo tão terrível, mas quando a gente ouve de alguém que está ali perto, a gente fica assustado bastante, né? Então, e foi uma coisa meio... Porque a falar de Amazônia sempre foi uma coisa muito distante, né? Eu morava no estado de São Paulo, no máximo eu morei no Paraná. E assim, aí eu vim morar aqui e de fato o visual é tudo muito, porque aqui é o comecinho, é uma área meio, né, de divisa, mas é o começo da Amazônia mesmo.
E esse negócio das queimadas, cara, porque o céu aqui é um céu tipo, sabe aquele céu de brigadeiro? E nessa época ficou um céu pior do que o céu da capital de São Paulo. E isso foi uma das coisas que, assim, era notável. E outra, aqui tem aeroporto, mas estava fechado, diminuiu super com a questão da Covid e o número de voos. E assim, não é qualquer avião, a gente sabe que as razões dos aviões que passam por aqui, né? E assim, isso também é outra coisa que começa a bater. Então, gente, é outra realidade, assim, sabe? Complicada, certas coisas complicadas, assim. Aqui a gente chegou a nuvem também. Mas não é em cima, né? Você está no estado das. Não, sabe, tipo, fuligem mesmo, um pedacinho, quintal todo dia tinha. Não adianta o quanto você varresse. E chegou perto, não chegou assim, bem na cidade, mas para ter chego fuligem, a gente estava no meio, né? Mas é uma judiação. O rio de Piracicaba quase secou, né, Jaqueline? Então, eu não sei, porque eu não volto para Piracicaba desde o fim do ano. Eu vim para cá para começar a trabalhar em janeiro, e, na verdade, eu vim logo depois do Ano Novo. E eu não voltei mais. Então, eu vejo as fotos que o pessoal manda, porque eu não retornei mais. Eu estou no Rio Grande do Norte desde então e não tenho perspectiva de pegar avião para ir para São Paulo por esses meses, não. É isso que eu ia perguntar. Olá, boa tarde, Josi. Boa tarde, Josi. Boa tarde. Há um violão lá no fundo. Para cá, então. Isso é de quando eu queria aprender a tocar, já faz muito tempo. Agora ele fica ali só de decoração. É uma bonita decoração. Os meus estão aqui. Você fala de onde, Josi? Eu falo de Uberlândia, Minas Gerais. Ai, que terra gostosa. Saudade da UFO. Você conhece aqui? Já fui muito para a UFO. Já fui muito em evento aí. Que lugar legal que era, viu? Mas hoje você não ia gostar, não, porque tá um calor infernal. Aqui também a gente está com 37 graus em Ourinhos neste exato momento. Mas eu acho que eu não posso reclamar. Não sei como é que está Jaqueline Willy neste exato momento. Aqui, eu falo de Natal, Josi. Aqui o litoral nordestino é sempre muito estável com relação ao tempo. Então, a gente fica ali em torno dos 26, 29 graus. Às vezes bate 32, 33, mas é muito raro. Venta bastante aqui. Então, eu acho que nesse momento, talvez eu esteja no Brasil na temperatura mais agradável. Que sorte, ainda tem um vento, né, uma maresia. Eu me arrisco a dizer que você tem mais sorte mesmo, porque aqui a gente, assim, uma brisa suave, porque vai cair um temporal, talvez, mais tarde. Mas, gente, eu nunca vi uma terra tão assim. Ai, Senhor amado, o calor não vai embora, sabe? Tipo aquele. Até para ventar é demorado, sabe? Senhor amado. Esses dias bateu lá 44 graus, compartilharam até no grupo lá dos professores. Deu assim um negócio, sabe? Você está em Cuiabá? Não, eu estou em Alta Floresta, já divisa com o Pará. Mas é Mato Grosso. Mato Grosso. Ai, Senhor, dá uma aflição só de imaginar. Saudade da Ju, né, Winnie? A gente tinha rio todo dia naquela cidade. Posso ser sincera? Não sinto. Você não nadava no rio, né? Eu não nadava no rio e, assim, de verdade, mini cosmos do capeta, aquela cidade para mim. Então, muito bonita a paisagem, mas cidade pequena, para mim, é tipo a casa tomada do Cortázar, sabe?
Prefiro não. Prefiro não. É isso. Eu tenho muita saudade do Rio de Piraju, mas você sabe que eu gostava muito do Rio já antes. E eu tô perto, né? Minha saudade, pego estrada 40 minutos, eu tô lá. Você tem que pegar muitas horas até. Não, mas eu tenho saudade de cidade. Eu não sei vocês com essa questão de viajar, mas eu sinto falta de pegar, assim, até pegar um ônibus, sabe? Pegar esses perrengues de busão, porque eu sou a pessoa da metrópole, assim, sabe? Eu gosto de entrar em metrô. Eu não gosto de viver em centro urbano, assim, direto, mas eu adoro uma cidade. Eu tô sentindo uma falta de viajar que só por Deus, misericórdia. Ainda bem que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Pois é. Então. Desterritorializados, Exato. exilados entrarão muito na conversa. A gente nunca em casa, nunca. Só para contextualizar, gente, nós tínhamos confirmado hoje, deixa eu ver, nós tínhamos confirmado o Luiz, obviamente, a Jaqueline e a Josi. O José e a Júlia não tinham dito que podiam. Então, vocês querem a gente se organiza para começar a apresentação, daí já fica o tempo para a gente conversar, pode ser? E eu queria também fazer uma pergunta, desculpa cortar vocês, mas assim, eu estou aqui de mediadora, por quê? Porque eu fiz uma jogada de mestre dessa vez. O Luiz me convidou, porque ano passado eu o convidei para fazer o simpósio, e esse ano ele me convidou, só que eu estou migrando diário. E aí eu virei e falei, topei, falei, vamos, né, fazer o simpósio, e me inscrevi em um outro. Então, o meu simpósio só acontece em novembro, né? Então, eu estou aqui literalmente só para, né, fazer o meio de campo. E ali, né, acrescentar com o que eu puder e jogar aquele verde, né? Sacanagem comigo isso, hein? Era para estar apresentando também. Não, eu vou apresentar, vocês podem ver, provavelmente vai estar na internet, mas eu estou mudando um pouco o foco do meu trabalho. Então, eu queria perguntar assim, se vocês se importam se eu ficar para fazer essa parte das apresentações, porque pelo menos alguma coisa eu faço nessa tarde de hoje. Por mim, tudo ok. Bem também. Bom, então, vamos começar. A primeira fala de hoje vai ser, então, a do professor Luiz Eduardo Veloso Garcia, com o título Os Desterritorializados, personagens de Luiz Rufato, tá? Professor, a gente combina 15 minutos para a apresentação, e aí, quando faltar 15 minutos, faltar 5 minutos, eu aviso, para todo o debate ficar para o final, combinado? Uma pergunta, todo mundo vai usar slide? Vão usar? Então, vou usar também. Eu sou daquele que vou junto com a sala. Se precisar ter slide, eu falo, mas eu gosto de fazer uns slides para ficar bonitinho, para ficar organizado. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a minha apresentação para começar. Aqui no Present Now, né? Aquele que está acostumado a fazer 1000 aulas, mas é sempre o dono da sala, né? Então, agora eu vou descobrir como que fica para os alunos isso. É no mesmo lugar, Luiz, que você vai, no lado direito, igualzinho quando você está direcionando a sala. Tá, aí deu certo. Boa tarde a todos novamente. Então, o tema da minha apresentação são os desterritorializados personagens de Luiz Rufato. Esse senhor mineiro, senhor muito gente boa, porque eu imagino que vocês já devem ter visto ou entrevista ou conversado com ele, porque
para quem estuda a área da literatura contemporânea, ele é um autor muito importante. E eu sou muito fã da obra dele. E sempre quando eu caminhava mais dentro dos estudos de desterritorialização, não lugar, o mundo como um lugar estranho, como fala o Canclini, o não lugar do Marc Augé, ou a ideia do exilado intelectual de Edward Said, quanto mais eu aprofundava os estudos nesses caminhos, mais eu encontrava as personagens do Luiz Rufato. E isso na obra inteira dele. Então, minha vontade era, pelo menos, pegar alguns para a gente discutir esses temas dentro da obra dele. E, de verdade, eu sou um grande fã da obra dele. Eu acho que tem coisas muito interessantes que ele produziu desde o começo, desde lá da primeira obra, Eles Eram Muito Cavalos. E a gente, de certa forma, acho interessante trazer esse autor para mostrar que a discussão do desterritorializado, ela passa a obra dele inteira, mas não por acredito eu, não por uma escolha especificamente estética, mas também como um reflexo da própria condição humana dentro da contemporaneidade, que vai refletir na questão de desterritorializado, com certeza. E eu acredito que isso será visto na obra dele e dos autores que vocês falarão para a gente na sequência. Então, o que eu trago como duas concepções para pensar essa obra e fazer os recortes dentro delas? Os personagens dele sempre refletem esse desejo de se encontrarem nos deslocamentos e se sentirem cada vez mais perdidos de si próprios. Vocês vão ver que isso está desde a primeira obra até a última, que é O Verão Tardio. Tem uma relação muito clara desse desejo de deslocar-se, tentar se encontrar em outro lugar, e quanto mais ele busca se encontrar, mais ele se sente exilado, mais ele se sente sozinho, mais ele se sente perdido nesse mundo. Por isso que eu pego, então, essa concepção do ser humano contemporâneo é fundamentalmente desterritorializado, que é uma concepção que o Guattari traz. E isso vai refletir na identidade dessas personagens, que eu defino essas identidades que sentem cada vez mais diluídas no espaço que convivem, ao mesmo tempo em que procuram encontrar um lar, um abrigo, uma sensação de felicidade que não os pertencia desde o início da obra e que se mostrará ainda mais distante em sua conclusão. E é interessante que, no caso do Luiz Rufato, ele sempre tem a cidade-porto, porque Guatacazes está sempre como uma cidade-porto que aparece em suas obras, mas, mesmo assim, ela não é um lugar seguro. Tanto é que a gente vai ver movimentos de retorno para Guatacazes, principalmente no Verão Tardio e no Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que não funcionam de nada, porque quando a gente acha que ele vai conseguir achar a casa ali, é o contrário. Ele procura um passado que não encontra e o presente que está ali pesando tão forte, ele vai ser o vazio de se sentir exilado, de se sentir sempre procurando a casa, o retorno de uma casa que não existe. Então, ele sofre profundamente com isso. E aí os recortes, que agora vem a parte que eu vou me divertir, que eu vou falar dos livros que eu gosto e trazer recortes deles. É a parte que eu gosto para valer dessas apresentações de trabalho, de falar daquilo que a gente ama. O primeiro livro, então, da obra dele é o Eles Eram Muitos Cavalos, e a própria construção, não sei se todo mundo aqui da sala teve acesso a esse livro, já leu esse livro, ele tem uma construção bem interessante que o Luiz Rufato falava que era para funcionar como se fosse uma instalação de artes plásticas, que você chegaria e conseguiria ver vários quadros da mesma cidade, que é a cidade de São Paulo, como se fosse várias vozes da construção daquela cidade. E ele parte o romance, que ele fala que é uma instalação, que não seria um romance, com a marcação do dia, que é esse momento que a gente vai passar na obra, que é o 9 de maio de 2000, uma terça-feira. Tudo que passa em volta dele em São Paulo, naquela terça-feira, vai para o papel. Então, tem construção de sons de rádio que ele ouve, conversa na rua, papelzinho que ele encontra num poste, tudo que ele vê, que ele ouve e que faz parte de São Paulo naquela terça-feira do 9 de maio de 2000, acaba entrando dentro da obra. E aí se constrói todo um desejo de pertencer àquela cidade, que, se a gente for pensar logicamente, a maior metrópole do país é, consequentemente, a cidade que menos aceita os outros. Se tem um local que vai ter a representação máxima dessa ideia de que não aceito o de fora exatamente porque eu sou uma bomba do que é o de fora, é São Paulo.
São Paulo é a grande capital nesse movimento de tentar se colocar como uma cidade que seja para todos e que, na verdade, quanto mais ela se faz desse modo, menos ela consegue cumprir. Então, toda a questão de se sentir deslocado, se sentir não aceito por uma cidade, São Paulo cumpre, exatamente por essa potência que a cidade representa. E ele abre como início dessa obra, na epígrafe, os 3 versos da Cecília Meirelles, que estarão o título do livro. Eles eram muitos cavalos, mas ninguém sabe os seus nomes, sua pelagem, sua origem. A gente não sabe a identidade, a briga pela identidade é a busca do desterritorializado o tempo todo, a gente não sabe a linhagem, a própria ideia da pelagem que ele vai falar aqui, e a gente não sabe sua origem, o local, a casa, se perdeu a casa, se perdeu essa construção. E é interessante que o exercício que ele faz nesse primeiro livro já é esse deslocamento de alguém que veio de uma cidade do interior de Minas e que se coloca para tentar entender aquela cidade. Ele não vai entender. Todo desterritorializado, a briga dele de tentar se encontrar é o desentendimento completo. E é exatamente isso que se torna a potência dele, que a gente vê na discussão do exilado intelectual do Said, que a gente nunca encontra exatamente porque a gente está na luta. E isso é a grande força desse exilado intelectual. Então, a primeira obra, eu trago para vocês um trecho, em que nós vemos esse caleidoscópio de São Paulo, sem uma tentativa de explicação. O som, a volta, o retorno daquela cidade, que ele não se sente nem acolhido, nem representado. Número 45 dos textos. Vista parcial da cidade. São Paulo, relâmpagos. São Paulo é lá fora? É o aqui dentro? De pé a paisagem que murcha, a velha rente à janela, rosto, rugas, bolsa de nylon desmaiada no colo, dentro coisas enroladas em jornais vestido branco, bolinhas pretas, sandália de plástico, fuxigano, joanete, cabelos grisalhos, olhos assustados, nunca se acostumará ao trânsito, à correria, ao barulho. A corda canta na roldana, o balde traz a água salobra, pouco o silêncio das vacas mugindo, a secura crestada entre os dedos do pé. A adolescente rente ao corredor. Madorna, desordenadas, fascículos de cursinho pré-vestibular, derramam-se pelos braços, vez em vez escorrega para o lado da velha, sobressaltada se desculpa, ajeita-se ainda mais para o canto. Tenta impossíveis olhos abertos, acorda cedo, meio expediente, no balcão de uma agência de viagens, o cursinho fim da tarde, volta a 1h30 de ônibus, a mãe pergunta, minha filha, tanto sacrifício, vale a pena? Sacolejando pela avenida, Rebouças, o farol abre e fecha, carros e carros, mendigos, vendedores, meninos, meninas, carros e carros, assaltantes, ladrões, prostitutas, traficantes, carros e carros, mais um dia, terça-feira, fim de semana longe, as luzes dos postes, dos carros, dos painéis eletrônicos, dos ônibus, e tudo tem a cor cansada, e os corpos mais cansados, e a batata das minhas pernas dói, minha cabeça dói, e... É assim que eu coloco essa personagem que está perdida no caos, que é uma cidade que não acolhe ninguém, que é a base de São Paulo. Segunda obra que eu trago para vocês dele é De Mim Já Nem Se Lembra, uma obra de 2007, e que essa obra ele faz um jogo autoficcional dentro dela, que é a ideia dele ter encontrado cartas de um irmão que saiu de Guatacazes, e ele até começa o livro fazendo a explicação que na cidade dele as pessoas só conseguiam subir na vida se elas fossem fazer um curso do Senai, irem para o ABC Paulista e tentar alguma coisa na carreira de metalúrgico. É o que vai acontecer com o irmão dele. Então, o que ele descreve nessa história, e é um jogo autoficcional, porque ele mesmo fala que tem a construção de biografia e ficção ao mesmo tempo, ele pega as cartas que o irmão enviou para a mãe e tenta refletir aquele mundo da saudade que a mãe vai sentir, porque a gente já descobre no início que esse irmão morre num acidente feio na adolescência, nesse momento que ele vivia em São Paulo, vivia ali no grande ABC, e a forma que a mãe reage àquilo vai afetar profundamente ele. Então, a gente tem nesse romance do De Mim Já Nem Se Lembra, as cartas do irmão e uma reflexão que ele vai fazer sobre essas cartas. Vocês vão ver que o menino que descreve, ele vai se colocar como Luiz,
Luiz Rufato, próprio Luiz como personagem da sua história, por isso o jogo autoficcional que a gente comenta, ele já coloca essa ideia dele se sentir deslocado dentro da família, porque ele tinha que cumprir a mesma sina do irmão, de ir para São Paulo, tentar de algum modo ser aceito naquele espaço, só que a própria tragédia do irmão vai dificultar com que a dele se cumpra. Por isso que ele parte. Luiz, dá licença, é porque você não vê o chat e a Winnie colocou que faltam 5 minutos, tá? Então eu abri o microfone para te falar. Muito obrigado, eu não enxergo mesmo. Muito obrigado mesmo. E aí ele tem nessa parte das cartas, ele já começa ela com para você que já me esqueceu. E a descrição que ele vai fazer do encontro das cartas é feita da seguinte maneira dentro do livro. Intocado, o maço de cartas migrou de um móvel a outro, sucumbindo, afinal, à premência das cotidianas inutilidades. Receava, embrenhando-me naquele deserto de episódios, afogar-me em traiçoeiras lembranças movediças. Talvez, mas, mais comezinho, julgo que empurrava meu orgulho provocado pelo ciúme. Minha mãe cuidou para que a memória do filho mais velho não se desvanecesse. E neste labor, que implicava renúncia, provação, distraiu-se de mim, da minha irmã. Pelejei contra essa cisma que me acossava às noites, mas o aguilhão picava minha pele. Dele se sentir dentro da família, deslocado, de não ser mais alguém que recebia o espaço de estar dentro de casa. Porque ele tinha que cumprir uma sina que era do outro, e a sina que ele tinha na casa dele não deixava ele chegar a isso. Terceira obra que eu trago é Eu Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que a própria ideia de estar em Lisboa e escapando da cidade, novamente é alguém que vai sair de Guatacazes, ele vai fazer o mesmo movimento, vai para Lisboa tentar a vida, tentar a sorte, só que este personagem tem o nome de um maldito por excelência. Ele se chama Sérgio Sampaio, que para quem conhece bastante da canção brasileira, era o mais maldito entre os malditos da MPB. Ele já carrega o nome de alguém que é, por si só, um desterritorializado, não se sente em casa em lugar nenhum. E nessa tentativa de ir para Lisboa, ele também não vai se sentir em casa. Por isso que a gente abre com essa nota, que é o que ele fala que o livro é o depoimento minimamente editado de Sérgio de Souza Sampaio, nascido em Cataguases, novamente a cidade do autor, em 1969, gravado em 4 sessões, nas dependências do Solar e dos Galegos, localizado no alto das escadinhas da calçada do Duque, zona histórica de Lisboa. Assina como LR, Luiz Rufato, novamente. E a gente tem um diálogo dentro da obra que eu recorto para vocês, que é ele falando exatamente do se sentir fora, e ele não vai se sentir em casa, no Brasil, voltando para Cataguases, ele não vai se sentir aceito. Só que o mínimo que ele sente de volta da sua casa, ele repassa nesse trecho aqui. Você é brasileiro? Confirmou, e satisfeito eu disse, puxa vida, que bom encontrar alguém que fala a mesma língua da gente. E nós estamos falando de Portugal, que é o português também. E principalmente o desejo de levar uma poupança para o Pierre, quando perguntasse, e seu pai, Pierre? Ele podia responder, peito estufado de orgulho, em Portugal, cuidando do meu futuro. Pierre é o filho do Sérgio Sampaio, que fica lá no Brasil, e que a tentativa do pai de conseguir uma vida melhor em Portugal é para a vida desse filho. Então, a gente tem essa relação na história. A última obra que eu quero trazer para vocês, que eu acho importante para fechar, é O Verão Tardio. Verão Tardio é o livro que ele lançou ano passado, que eu acho um livro interessantíssimo, pouco comentado, e que tem muita coisa para ser discutida em cima dele. Verão Tardio tem um movimento de um personagem que volta para a sua cidade, novamente nós teremos a cidade de Guataguases como o foco, e que ele tenta rever os irmãos, porque aparentemente algo vai acontecer na vida dele. A gente vai descobrindo no caminho que ele tem um câncer terminal e ele quer rever os irmãos para ver se ele encontra essa casa que ele perdeu há muito tempo. Ele não encontra, ele só vai encontrar vazio. E aí ele percebe que ele não tem mais laços com a cidade, que ele não tem mais laços com os irmãos. Ele só tem a tristeza do passado que não volta dentro dele nunca mais. Por isso que ele abre com essa epígrafe do Drummond. E sempre no meu, sempre a mesma ausência. E eu pego 2 trechos da obra para a gente pensar esse desespero da personagem. Os lugares, as árvores, as casas são os mesmos da minha infância, mas não os rostos, não os carros, não as motocicletas. Sou um fantasma assustado, esbarrando em corpos que se movem alvoroçados pelos territórios do passado.
O segundo recorte é lá no fim do livro. Os cômodos de uma casa não guardam as vozes, as alegrias, as tristezas de quem nela habitou. Ela só existe aqui e agora, sem antes e sem depois. Podemos tocar nos móveis, nos objetos, mas não nas pessoas, muito menos nas histórias das pessoas. E mesmo essas casas um dia vão ruir e nem a memória de sua existência subsistirá. Sim, o que conta é o instante presente. Sim, para o exilado, o instante presente é o grande sufoco, que não deixe que ele volte à ideia de se sentir representado, de se sentir aceito em um espaço. É isso. Dentro do tempo, Ine? Milimetricamente dentro do tempo. Calculadíssimo. Pulei um flores artificiais, não fez falta. Só Deus sabe se não fez falta, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é porque sempre acrescenta, né? Então, a gente, tipo, não sabemos o que perdemos, mas... Não tinha como falar do Inferno Provisório, que eram 5 romances juntos. Então, esse eu tive que deixar de lado. Que era muito... Mas, então, vamos deixar os comentários para logo menos, para a gente passar para a comunicação da Jaqueline Castilho Machuca, intitulada Errância e Atuação na obra Hotel Atlântico, de João Gilberto Noll. Quando der 10 minutinhos, então, Jaqueline, eu vou abrir o áudio e vou te notificar. Tudo bem? Combinado. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Bom, deixa eu me apresentar antes. Eu sou professora de Teoria Literária da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Essa pesquisa foi a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutorado. Na verdade, durante o doutorado, eu confrontei o Hotel Atlântico do Noll com o filme da Suzana Amaral, né, uma adaptação para o cinema. E uma das questões que eu abordei durante minha pesquisa e me interessei pelo assunto, continuei estudando esse tema, foi essa questão da errância. Inclusive, Luiz, eu li Verões Tardio durante esse período de quarentena, que são temas que conversam muito com esse universo noliano. Então, a minha ideia nessa apresentação hoje é primeiro fazer um panorama da obra noliana de um modo geral, e aí partir para a análise desses temas em Hotel Atlântico. Eu vou começar minha apresentação com uma epígrafe do Nietzsche, que diz o seguinte: um andarilho vai pela noite, a passos largos. Só curvo vale, longo desdém são seus encargos. A noite é linda, mas ela avança e não se detém. Aonde vai seu caminho ainda? Nem sabe bem. Que é essa noção de não direção, né? Então, para isso, a base teórica que eu uso na pesquisa são muitas, mas principalmente alguns conceitos do Maffezoli e da Júlia Kristeva. Um deles é esse primeiro aqui. Estamos divididos entre a nostalgia do lar, pelo que ele tem de seguro, de matriarcal, pelo que ele tem de coercitivo e sufocante também, e a atração pela vida aventurosa, que se move, vida aberta sobre o infinito e o indefinido, com o que comporta de angústias e de periculosidades. Então, tal qual o Rufato, que o Luiz bem colocou, o Noll também vai apresentar esse retorno ao lar, né? Então, o João Gilberto Noll, ele é gaúcho, e ele está sempre voltando para o Rio Grande do Sul também, né? Esses personagens, eles têm essa ligação bem paradoxal com o lar, com essa cidade natal, né? Esse estado natal, no caso do Noll, e em Hotel Atlântico isso fica bem evidente, né? Essa divisão. Ele só consegue morrer quando ele chega, quando ele volta para o Rio Grande do Sul. Então, é ali que ele morre. Ninguém melhor do que o estrangeiro conhece a paixão da solidão. Aqui é uma citação da Júlia Kristeva. Ele acredita tê-la escolhido para gozar ou tê-la suportado para padecer. Assim ele definha, num forte sentimento de indiferença, que por ser algumas vezes embriagador, encontra-se inevitavelmente sem cúmplice. Esse é seu paradoxo. O estrangeiro quer estar sozinho, porém cercado de cúmplices. No entanto, nenhum cúmplice está apto a se associar a ele no espaço tórrido de sua unicidade.
Então, o que me interessa aqui, obviamente que no caso do Hotel Atlântico, a gente está falando de uma migração dentro do próprio território nacional, né? Então, é dentro do Brasil que o personagem principal viaja. Porém, essa sensação de ser estrangeiro, né, que é o que Júlia coloca aqui em Estrangeiros para Nós Mesmos, é essa questão do não pertencimento. E, ao mesmo tempo, dessa dificuldade que esses nômades têm de encontrar vínculo com outras pessoas, né? Então, eles encontram muita gente ao longo do caminho, porém, não se consegue criar vínculos muito duradouros. Então, essas pessoas, elas são muito passageiras, é tudo muito transitório, tal qual o espaço é transitório, né? A questão do não lugar, do Marc Augé, a gente também tem essa questão do não personagem em termos de união de laços. Alguns temas são muito recorrentes na obra do Noll, né? O Noll, um autor contemporâneo, morreu recentemente, em 2017. Então, são 3 temas muito, muito frequentes em Noll, que são o nomadismo, a marginalidade e o anonimato. Diferente de Rufato, que, pelo que o Luiz disse, se coloca enquanto autor e personagem, né, nessa autoficção, dificilmente o Noll faz isso. Em alguns textos, ele nomeia o personagem como João, mas, em geral, os personagens dele não têm nome. E é o caso exatamente desse personagem de Hotel Atlântico. Ele é um ator desempregado que parou de atuar, e aí vem a segunda parte da minha fala, e ele não tem nome. Então, ele poderia ser qualquer um perambulando por esses centros, né? Ele passa, sobretudo, por grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Então, ele diz o seguinte, o nomadismo, eu digo, essa é minha, tá? Aqui visto como desprendimento total de vínculos espaciais fixos, é caro à contemporaneidade, que é essa temática, inclusive, que a gente está tratando nesse simpósio. E é um tema recorrente na obra do Noll. O errante, não o turista, que eu acho importante a gente fazer essa distinção, porque quando a gente fala de migração, de viagem, existe um imaginário muito ligado ao turismo, e não é essa a proposta dos personagens do Noll. Eles não são turistas, eles são errantes, eles são nômades, eles são migrantes. Existe um outro nível, que talvez aí a gente encontre essa questão da dor, da angústia, causada por essa movimentação constante, quase que sem pausa, né? É aquele que não consegue se prender a um espaço só, fazendo de todos os espaços o seu lugar. E isso faz com que aumente a angústia desses personagens, né? Ao mesmo tempo em que ele se apropria desses lugares pelos quais ele passa, que normalmente são lugares de transição, né? Então, ônibus, rodoviária, hotel, não cria laços, não imprime marcas. Ele está de passagem o tempo inteiro. Então, isso é muito evidente em toda a obra do Noll. E Hotel Atlântico, principalmente, que tem esse nome, né? Hotel, que já nos remete a esse não lugar, que é essa passagem pela qual alguém passa para se hospedar, não é uma casa, tem tudo a ver com essa questão de estar de passagem. Tem uma urgência muito grande nesses deslocamentos nolianos, né? Mas não tem direção. Então, ele quer sair do lugar onde ele está, só que ele não sabe para onde ele vai. Então, é como se ele estivesse atordoado no mundo, né? A existência desses personagens é uma existência atordoada, de fato, é ébrio, ele não sabe para onde ele vai, ele simplesmente vai. E aí eu faço uma citação aqui do Cardoso, que está dentro de uma coletânea do Novaes, que ele diz o seguinte: dificilmente os personagens param em casa. Não é sobre o Noll essa citação, é sobre essa noção desses viajantes errantes, né? Se chegam a ter uma. E sua atração pelas fronteiras parece torná-los quase inevitavelmente viajantes. Porém, como frequentemente se desgarram pelo mundo e perdem de vista as balizas das rotas, o ponto de partida e a orientação de um caminho, devemos nos perguntar se propriamente viajam. Porque você tem um movimento, mas é tudo muito ébrio. Pois as direções e os sentidos também parecem tornar-se indiferentes. Não importa para onde eu vou, eu simplesmente preciso ir. Então, é esse o mote dos viajantes de Noll. Como é que funciona esse viajante noliano em Hotel Atlântico, que é uma obra do Noll de 1989 e uma das mais conhecidas, tá? Olha só esse perfil dele. Eu coloquei algumas citações para a gente pensar juntos. Na frente do espelho, olhei minhas olheiras fundas, a pele toda escamada,
os lábios ressequidos. Enfiei a língua pela cara inflamada de um dente. Pensei que não adiantava nada eu permanecer aqui, contabilizando os sinais de que meu corpo estava se deteriorando. Tinha chegado a hora de eu partir. Então, uma coisa que acompanha esse personagem é que ele percebe que o corpo dele está envelhecendo, né? E toda vez que ele tem essa percepção, ele decide mudar de lugar. Como se essa mudança fizesse com que o tempo parasse, mas o tempo não para, né? E aqui, uma outra citação, me calculei à beira de um desmaio, mas evitava a ideia de recorrer a alguém. Recorrer a alguém seria o mesmo que ficar, e eu precisava ir. É aquela questão que Kristeva apontou no começo da minha fala, que tem a ver com a dificuldade que esses errantes têm em criar laços duradouros. Eles não querem ter que ficar presos a um lugar. Então, se eu não crio laços com o outro, eu posso partir a hora que eu quiser. Inclusive, criar laços quando eu preciso de ajuda, né? Esse personagem ele vai passar por problemas de saúde graves, ele vai ter uma perna amputada, e aí ele vai precisar de ajuda de alguém, que é de um enfermeiro chamado Sebastião. Mas ele faz isso muito a contragosto, solicitar a ajuda do outro, porque ele tem receio dessa criação de laços. Vejam só como ele se sente quando ele pega a passagem na mão. Quando me vi com a passagem na mão, me senti como que comprando a minha alforria. Me invadiu a sensação de uma liberdade demasiada, como se eu não fosse dar conta sozinho. Então, esse êxtase, né, que ele sente quando ele começa a planejar a viagem, que não demora muito. O planejamento vou viajar hoje, ele sai e vai. E quando ele chega no destino, ele volta a ser alimentado por essa angústia, né? Então, essa oscilação de humor dele, isso é muito perceptível. Quando ele tá para sair, ele fica muito eufórico, e depois essa euforia, ela se reduz. É muito curioso, porque além dessa temática da errância, é um romance muito curto, a minha versão dele tem 90 páginas, e ele trabalha muitas coisas num breve momento. Jaqueline. Pois não. Faltam 5 minutos. Ok, obrigada. E a atuação, ele se coloca como um ex-ator, né? A gente não sabe se é verdade, porque ele atua o tempo inteiro no livro. Então, ele finge que ele é coisas que ele não é, só que nós, leitores, não sabemos ao certo o que ele é, porque o romance é contado em primeira pessoa. Então, a gente precisa desconfiar desse narrador. Em tese, eu vou acreditar que ele é um ex-ator. E o Perkowski, que é um pesquisador da obra do Noll, diz que o protagonista é um ator desempregado que vê o mundo como um espaço de encenação. E a encenação, ela ocupa na vida desse personagem esse lugar de enfrentamento. Assim como a errância é um lugar de enfrentamento, a encenação também o é. Olha só, preenchi a ficha do hotel. Estado civil, casado, eu menti. Imaginei uma mulher me esperando num ponto qualquer do Brasil, e divaguei que ter essa mulher me esperando poderia atiçar a curiosidade da moça da portaria sobre mim. Então, ele não era casado, não havia uma mulher o esperando, mas ele acha que isso poderia ser uma técnica de sedução. Em certos instantes, eu calculava que tinha chegado o momento exato de eu enlouquecer, e refletia, supondo que um psiquiatra percebesse meu fingimento de loucura, ele me mandaria assim mesmo para o mundo dos loucos, porque fingir-se de louco para ele seria com certeza um sintoma a mais da loucura. Então ele está tão desesperado que ele pensa em se fingir de louco para ir para um hospital psiquiátrico. Tamanha é essa angústia que ele sente o tempo todo, né? E a errância e a atuação cumprem esse papel de tentar resgatar ele dessa angústia, dessa opressão. E aí a conclusão é que o Hotel Atlântico é um romance no qual a errância vai se apresentar como um dos tópicos motores, é o que movimenta o protagonista, já que esse narrador, que é um ex-ator, ele está em constante deslocamento, né? Ele roda muitos lugares no Brasil, sem bagagem, sem destino, que também é uma característica, né, desses viajantes, eles não levam bagagem, eles não levam muitas coisas consigo. Esse sujeito transita por espaços variados. E esse enredo não tem muitas conexões, né, causais, temporais, não tem um começo, meio e fim, em termos de enredamento de uma história. Ele encontra personagens aleatórios, vive esses episódios esporádicos, esses enredos mínimos, e morre no final, quando ele regressa para a terra natal.
O Eric Cholin, eu nunca consigo falar o nome dele, tá? O primeiro nome dele é Eric, é mais fácil para mim. Ressalta que o Noll cumpre uma trajetória que o identifica como um original intérprete do sentimento pós-moderno da perda de sentido e de referência com uma narrativa que se move sem um centro, não ancorada num narrador autoconsciente, porque o narrador também é ébrio. Aqui são as referências que eu usei. Então, o livro que eu comentei do Adalto Novaes é O Olhar, e esse artigo do Sérgio Cardoso, Estrangeiros para Nós Mesmos, de Júlia Kristevá, do Michel Maffezoli, sobre o nomadismo, vagabundagens pós-modernas, do Nietzsche, a epígrafe do meu trabalho, Hotel Atlântico do Noll, a versão que eu usei é de 2004, mas o livro foi publicado inicialmente em 1989, e essa última menção é do Carl Eric, Ficção Brasileira Contemporânea. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente a sua fala. Eu li esse livro já há alguns anos, e a sua apresentação foi trazendo memórias e um incômodo da leitura. É engraçado como cada vez mais eu acho que o mito que a gente escolheu para o título desse simpósio, ele faz mais sentido, né? Porque é aquela coisa dessa busca incessante que os personagens, tanto da apresentação do Luiz, como que você trouxe também do Noll, eles vão refletindo isso. Mas vou deixar para fazer as minhas indagações, meus comentários em alguns instantes, para a gente ouvir a nossa última, até agora a nossa última apresentação do dia, a apresentação da Josi, a Josi Gonçalves Ferreira, com o título Estar em Trânsito, Deslocamento e Exílio nas narrativas de Carola Saavedra. Josi já colocou a apresentação, só vou fazer aquele adendo, também eu vou te atrapalhar para avisar dos 10 minutos, tá? Quando faltar 5 para o final da sua apresentação. Ok, não problemas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas, porque, gente, essa plataforma do Meet, é a primeira vez que eu faço apresentação com ela, eu estou achando bem estranho. Eu já fiz no Zoom, enfim, mas esses novos tempos temos que nos adaptar, não é mesmo? Então, eu sou doutoranda da UFO, trabalho com a obra da Carola, e a minha apresentação hoje é uma leitura a partir dessa perspectiva do deslocamento, né, e do exílio, de algumas personagens das narrativas de Carola. Eu ouso dizer que em todas as obras dela, há ou um deslocamento ou um exílio mesmo que seja emocional. E aí nós já vamos ver por quê. Então, para quem não conhece, essa é a Carola. Ela é chilena, nasceu em 1976, mas aos 3 anos ela veio para o Brasil com a família. Então, ela foi criada aqui no Brasil, e ela escolheu, né, a identidade brasileira. Uma curiosidade sobre a Carola é que ela foi criada no Brasil, mas ela frequentou a escola alemã. Então, ela sempre conviveu com essa multiplicidade de línguas, né? Em casa, ela falava espanhol, na convivência com o restante das pessoas do Brasil em português, e na escola falava-se alemão. E, aos 24 anos, ela vai para a Alemanha para fazer mestrado em comunicação, ela é jornalista, e fica lá por 8 anos, e depois mais 2 anos entre Espanha e, eu acho que, França. Então, ela tem 10 anos aí de vivência estrangeira, né? E isso vai refletir bastante na obra dela, como nós veremos. Então, ela tem 6 livros publicados. O primeiro, de 2005, Do Lado de Fora, é um livro de contos, e os outros são romances. E aí eu vou falar rapidamente sobre 3 deles, que são Toda Terça,
Paisagem com Dromedário e Com Armas Sonolentas, que é o último romance dele. Então, os principais temas da Carola, e aqui eu estou falando de uma forma bem abrangente, né, são a dificuldade ou a impossibilidade de comunicação e também de amar, né? São sempre personagens que estão presos em si mesmos, não conseguem expressar seus sentimentos, às vezes querem falar, mas não conseguem. Então, já tem um sentido aí de inadequação e de exílio também, né? Porque são pessoas que não conseguem estabelecer relações, tem muita dificuldade, não é que não conseguem, tem muita dificuldade de estabelecer relações. Também um sentimento forte de inadequação, e aí tem a ver com essa dificuldade de comunicar, porque como eles não conseguem se comunicar, sempre estão se sentindo inadequados. E o deslocamento geográfico, associado a um trânsito cultural muito grande. Então, desde o primeiro livro, né, do lado de fora, que é uma coletânea de contos, a gente já percebe esse deslocamento e essa marca forte do trânsito cultural. Então, por exemplo, em Do Lado de Fora tem um conto que são duas personagens, uma a gente não tem certeza da nacionalidade, mas entende-se que é brasileira, a outra é uma mexicana, e as duas estão numa universidade na França. Então, aí já é tudo esse trânsito cultural intenso, né? E a moça mexicana, ela leu um livro em alemão. Então, há esses deslocamentos muito frequentes nas personagens de Carola. Passando, então, para o primeiro... antes, eu queria comentar que esse deslocamento está muito associado às experiências da própria Carola, né, como estrangeira, né, de ter vivido 10 anos no exterior, e principalmente na Alemanha, que a Alemanha vai ter um lugar bem destacado nas obras dela. Então, eu trago uma fala dela, de uma entrevista, que ela diz assim: acho que a sensação de não pertencimento foi um dos motivos de eu ter me tornado escritora. Esse lugar indefinido, sempre em trânsito, que me fez olhar com mais atenção ao que me rodeava, desde criança. Uma atenção de observador. Ao mesmo tempo, uma angústia enorme, porque eu me sentia extremamente só, do lado de fora. Daí o nome do primeiro livro de contos dela. Eu me perguntava, quem sou eu se não pertenço realmente? E ao mesmo tempo, sim, pertenço a nada disso? Essa sensação de não pertencimento vai funcionar como uma espécie de mola propulsora da escrita, né? Porque é uma angústia da própria autora que vai se manifestar também na escrita ficcional. E aí tem uma outra entrevista que eu acho interessantíssima essa fala, que ela atribui muito desse deslocamento dela para a Alemanha, da influência disso, né, na sua escrita, na sua produção ficcional. Então, ela diz assim: se eu tivesse ficado no Brasil, se não tivesse ido à Alemanha, eu jamais teria escrito nada. Precisei dessa experiência. Morei 10 anos fora, no total, e a maior parte do tempo na Alemanha. Precisei me distanciar, precisei da experiência do distanciamento, de uma radicalização da experiência do não pertencimento, do não pertencer a nada. Eu me questionava, de tudo isso, o que é meu? E é interessante porque essa experiência radical de não pertencimento vai gerar o primeiro romance dela, que é o Toda Terça. Então, Toda Terça tem 2 eixos narrativos, né, que se desenvolvem no Brasil e na Alemanha, e nós temos 3 narradores. Laura, que é a brasileira, ela está no Rio de Janeiro. Javier, que é um imigrante latino-americano, que está em Frankfurt, e Camila, que é uma brasileira também, mas que está em Frankfurt. Então, já tem esse trânsito, né, porque o Javier, ele namora uma moça alemã, e ele vai morar com ela numa casa com mais 4 pessoas, e lá tem a Camila, que é brasileira, tem a outra moça, que é alemã,
mas sempre tem pessoas de várias nacionalidades circulando ali. Então, há esse trânsito cultural bem intenso. E o Javier, como eu disse, ele é um imigrante latino-americano, mas a identidade dele é uma incógnita, porque quando ele conhece a Ulrich, que é a namorada dele alemã, a narrativa é em primeira pessoa, tá? Então, é ele que conta a história. Então, ele diz que ele estava lendo um conto do Borges. Ele não diz que é do Borges, mas pelo tema do conto, é um conto do Borges chamado Úrica. Nesse conto, é um professor chamado Javier, um professor colombiano chamado Javier, conhece uma norueguesa chamada Úrica na Inglaterra. Eles estão lá visitando um ponto turístico e eles se conhecem. Tem um relacionamento e depois nunca mais se encontram. E aí, quando o Javier conhece a Ulrich, ele está lendo o conto e aí ele pergunta, como você se chama? Ela diz Ulrich. Então, ele fica impressionado com aquilo e imediatamente ele responde Javier. E aí ele diz que é da Colômbia, mas inicialmente parece um jogo, né? Ele propõe um jogo, assim, para ela, mas ela não conhece o conto, ela nunca ouviu falar de Borges. Então, ela acredita. E depois, ela acaba descobrindo que não, quer dizer, ela não acaba descobrindo que ele não se chama Javier, mas ele dá o telefone errado para ela, e aí ela percebe que ele mentiu para ela, mas não ficou claro, né, se ele realmente não se chamava Javier, não se esclarece se ele era da Colômbia ou não. Então, tem uma cena que ele está conversando com uma senhora lá, alemã, que ele faz um trabalho de passeador de cachorro dela, e aí ela fala assim com ele, na Venezuela faz calor, não faz? Pensava um pouco e perguntava insegura, é Venezuela, não é? Eu confirmava, mais por preguiça do que por qualquer outra coisa. Ah, sim, na Venezuela faz um calor danado, respondia. Então, ele deixa que as pessoas acreditem, ele não esclarece, então, ele pode ser da Venezuela, né, pode ser da Colômbia, a gente sabe que ele é latino-americano, mas essa identidade dele fica incógnita e até mesmo transitória, né, porque ele deixa que as pessoas acreditem no que elas querem acreditar, ele não faz questão de desmentir. E uma coisa também que fica claro no romance é essa condição de imigrante, principalmente o imigrante latino, nessa sociedade alemã, né, que apesar de não ter a dimensão da nossa desigualdade social da América Latina, mas para o imigrante é muito não acolhedora, como disse o Luiz, né, falando de São Paulo. Então, aqui nesse trecho, ele estava conversando com a Ulrich sobre a questão do emprego, porque o Javier, ele é folgado, vamos dizer assim, né? Ele vai morar com ela e não faz questão de arranjar emprego. Mas quando ele arranja também, são empregos muito próprios de imigrante, né? Júlia, faltam 5 minutos. Ok, vou acelerar. Então, ele diz assim, Ulrich sempre compreendia que realmente não era fácil, isso de ser estrangeiro. Ulrich, as discriminações, o sotaque, a cor da pele, o diâmetro do crânio, o formato das mãos, e ela que estudava antropologia e lia livros intermináveis sobre termos difusos e excêntricos, como diásporas e hibridações, não tinha outra opção a não ser compreender. E ela compreendia que o imigrante ocupava uma posição subalterna na sociedade pós-industrial, que a herança pós-colonial levava as identidades a se dividir em alteridades estigmatizadas e outras frases de maior ou menor impacto. Na verdade, ele está reproduzindo uma fala da namorada que estudava antropologia, mas isso é algo que perpassa o romance mesmo, né? Esse lugar do outro, não só imigrante, mas um imigrante latino. Então, tem uma conversa entre dois personagens, por exemplo, que o personagem é apaixonado, o alemão é apaixonado por Cuba, e aí ele começa a falar com o Javier, né, falando das cubanas, e ele fala assim, mas as cubanas não são como as nossas mulheres, e aí o
o Javier coloca entre parênteses, né? Nossas deles, né? Porque o Javier não era como eles. E aí ele fala, não é vocês que têm sorte, né? Porque as suas mulheres, as suas e as nossas, né? Latino-americanas. É nesse trecho aqui. Vou falar rapidamente aqui de paisagem com dromedário, porque um deslocamento diferenciado, porque a personagem Érica, ela, após a morte da Karen, que era uma moça que ela se relacionava, né, ela tinha uma relação triangular, era ela, o namorado dela e essa moça, e aí depois da morte dela, a Érica, ela decide ir para uma ilha para repensar a vida dela e para fazer o trabalho de luto. Então, eu chamo esse movimento de autoexílio, né, porque ela se distancia, ela para de falar com as pessoas da vida anterior dela, assim, vai para essa ilha e lá ela passa pelo trabalho de luto, pela uma ressignificação das experiências dela. Com Armas Sonolentas, o último romance da Carola, eu acho que essa questão do estrangeiro, do deslocamento, da identidade fica tão mais forte, porque também passa entre a Alemanha e o Brasil, né? São 3 personagens, 3 protagonistas, é uma linhagem de mulheres, todas deslocadas, né? Ana é uma atriz e ela quer ser famosa, ela se casa com um alemão, vai para a Alemanha, achando que ela vai se tornar... O cara era diretor de cinema, então ela achava que ela ia se tornar uma grande atriz de cinema, e não acontece nada disso, ela não consegue aprender alemão, ela não se adapta ao frio, ela não consegue fazer amigos, então ela tem um deslizamento dessa identidade, que é como se ela se tornasse outra pessoa. E esse movimento é tão forte que ela fica grávida, ela rejeita a filha e acaba abandonando essa filha. E Mike é uma personagem alemã que se sente totalmente deslocada, não se sente pertencente à família, acha tudo diferente, acha tudo artificial. Aí ela diz assim, eu olhava para a nossa casa e me sentia nas páginas de uma revista, no mostruário, ou uma foto bidimensional no mostruário, em que tudo era limpo, arrumado, as cortinas almofadas sobre o sofá. Uma linda foto numa linda casa de papel, até mesmo o porão parecia artificial. Havia algo em mim, eu sempre tivera essa impressão, desde pequena, que destoava daquele mundo, daquela falsa tranquilidade. Um objeto descombinado, eu não sabia onde me colocar. E aí a Mike, ela decide estudar a língua portuguesa, e quando ela começa a estudar português, ela começa a se aproximar de algo que ela reconhece como sendo seu. E aí ela decide vir fazer um intercâmbio no Brasil, e quando chega aqui, ela começa a se aproximar de si mesma. Sentia que meu conhecimento da língua ia ficando cada vez melhor, mais fluente. E junto a isso, a sensação de que viver numa língua estrangeira era tornar-se, mesmo que sutilmente, outra pessoa. No meu caso, essa pessoa que eu me tornava, apesar de um pouco tosca, me parecia muito mais próxima de mim do que a que vivia na Alemanha. Como se em português eu me tornasse quem eu realmente era. Então, o movimento da Mike é diferente, né? Porque a Ana vai para a Alemanha e lá ela se desconecta de si por estar nesse exílio emocional também, né? Porque ela tem uma relação complicada com o marido. É um exílio linguístico, ela não consegue aprender alemão, tem uma resistência muito grande. E a Mike vem para o Brasil para poder se encontrar, né? Quer dizer, ela vai para um outro país, um país estranho, falar uma outra língua, e é nessa outra língua que ela se aproxima de si mesma. E aí eu coloco aqui uma fala da Carola, que está num texto dela que se chama O Contorno de uma Ilha, que ela diz assim, viver em outro idioma é, de certa forma, realizar o sonho ou o pesadelo de ser outra pessoa. Então, esse deslocamento das personagens está muito associado a um deslocamento identitário também, né? Se eu estou longe, fora do Brasil, ou longe do meu lugar, é como se eu me tornasse outra pessoa. E a língua vai ter uma influência muito forte. A terceira protagonista é a avó, ela não tem nome. E a avó é uma menina que sai de Minas,
porque a mãe dela, ela é de uma família muito pobre, e a mãe manda ela para o Rio de Janeiro para ela trabalhar, né? Então, ela sai com 14 anos de casa, vai do interior de Minas, vai para uma cidade como o Rio de Janeiro, trabalhar de empregada doméstica, e então ela já é desterrada, né? Já é desterritorializada, que ela sai da família, sai da sua terra e vai para esse outro lugar, e lá ela passa a habitar o entre-lugar, que ela fica no quarto da empregada, né? Na verdade, um não-lugar. E é interessante porque quando ela está lá sozinha, ela começa a lembrar-se da própria avó. E ela diz assim, pensava muito na avó, pensava que ela devia ter se sentido assim quando saiu lá da terra dela no meio do mato. E pouco a pouco foi esquecendo as coisas de lá e aquela tristeza que não ia embora. Porque a avó dela era uma índia, né, que também teve que abandonar a sua terra. Então, esse deslocamento forçado, né, seja porque a mãe mandou embora, ou seja por uma outra questão, que é o caso da avó, causa uma tristeza, né, nessas personagens. E para fechar o raciocínio aqui do romance, na segunda parte, a Ana volta para o Brasil e descobre-se que, na verdade, se tratam de mãe, filha e neta, né? A Ana era filha da avó e a Maica era filha da Ana. E, para concluir, né, a narrativa de Carola apresenta sempre personagens em trânsito, um sentimento de exílio, tanto geográfico quanto emocional e linguístico, no caso dessas personagens estrangeiras, também habitando entre lugar, no caso de Érica, né, que vai para uma ilha, no caso da avó, né, que fica no quartinho da empregada, são também identidades transitórias. Alguém comentou aqui, acho que foi a Jaqueline, sobre a questão do fingimento, né? Há muito também nos personagens de Carola essa questão de encenar, né? De fingir que é outra pessoa, o Javier que finge que é o personagem do conto, e assim sucessivamente. Aí acho que posso encerrar, né? Já acabou o tempo? Já acabou. Pessoal, para fazer a nossa rodada de perguntas, eu pensei no seguinte: eu queria deixar uma questão para cada um, e aí a gente vai, por exemplo, eu começo a fazer as perguntas, e aí a gente faz no formato tipo de roda, né? Daí as outras pessoas vão fazendo. E eu queria começar de trás para frente, para aproveitar que as falas mais recentes, apesar de eu ter anotado aqui. A Josi, a Carola é a autora que eu menos tive contato, mas é a autora que eu vejo que tem mais diálogo com autores que eu, de alguma forma, tive mais, né, leitura, que é o Goethe. Essa aproximação, você viu, assim, na sua pesquisa, alguma coisa do gênero? Porque quando você começou a sua apresentação falando da questão, principalmente dos personagens que são atores, e isso aparece também na apresentação da Jaqueline, e não só, né, tem vários, essa questão do personagem se colocar como ator, e a Pirandello faz isso, né, é uma coisa muito, muito especial, né, não é acaso. Me lembrou muitos anos de aprendizagem do Meister. E esse é um livro que talvez te ajude a ver muito dessa ideia da busca e da pseudo-aleatoriedade dessa questão do encontro da identidade, né? Então, uma das coisas que eu queria, assim, colocar para você, talvez se você já tinha pensado, é o quanto que essa procura pela identidade é algo aleatório do sujeito, é uma escolha que ele está fazendo, ou é algo meio que guiado um jogo social nesse sentido. E você comentou também de um outro romance, eu acho que foi o último que você colocou, do caso da personagem Ana, que outra influência também que eu acho que abre diálogo é o Persona do Bergman, né? O caso daquela personagem que não fala, que aí a gente, eu não sei se pode dar spoiler da história, mas
né, que a gente vai descobrir lá que tem o caso que também é uma personagem atriz, né, e está tentando se descobrir na questão de mulher que não se vê como mãe, ou não se queria, mas a sociedade coloca aquilo. Então, a impressão que eu tenho é que a Carol ela dialoga muito com essas literaturas, com a cultura alemã, né? Mas, nesse sentido, a cultura alemã também já projeta, e aí um autor que eu vou puxar para a Jaqueline depois, como o Benjamin, né? Que o Benjamin é um pensador que está discutindo essas questões, não só da identidade, mas a questão do sujeito mesmo, né? E um texto também que eu acho que talvez vale para a sua pesquisa nesse sentido, é a do narrador, por conta dessas falas. Não sei se você já está usando, ou já leu, mas alguma desses questionamentos, não sei se você já teve, já pensou, se são interessantes. Eu acho que seu áudio está desligado, Josi. Então, muito interessante suas colocações, porque a relação da Carola com a Alemanha é muito forte, né? Ela morou lá 8 anos, inclusive agora ela está morando lá, está dando aula na Universidade, acho que de Colônia. Eu não li o Goethe além do Fausto, então eu não posso te responder, mas no último, com Armas Sonolentas, porque a Carola tem muito de citação, né, de citar obras de arte, de citar filmes, músicas. A obra dela tem muito isso, né, de diálogo com outras artes e outros textos. E no Com Armas Sonolentas aparece uma gama de citações, né? Então, tem referências explícitas a Sor Juana Inés de la Cruz, que é a poeta mexicana, e tem uma cena que ela reproduz e coloca uma observação, uma nota de que é uma fala do Fausto. Né? A Maike, quando ela chega no Brasil, ela chega bem no Carnaval. E aí ela chega em Santa Teresa e sai para a rua e está passando um bloco de Carnaval. E ela segue o bloco. E aí, no final do dia, ela senta no ponto de ônibus e chega um rapaz vestido de diabo, senta e começa a conversar com ela. E ele fala trechos do Goethe, né, da peça. Então, fica aquela coisa assim, esse romance tem um pouco de algo com o fantástico. Então, fica assim, parece, sabe, que ela está num sonho, e aí ela vê esse cara chamar ela para ir numa festa, chega lá, as pessoas estão recitando poesia, então tem então tem essa presença, né? E, como eu te falei, os outros eu não sei, não consigo te dizer, porque eu não li, mas o Goethe tem sim. E também porque a Carola declara, né, algumas preferências dela, literárias, e aí tem alemães, ela não fala do Goethe, mas ela cita as referências dela. Qual foi a outra coisa que você comentou? Do Persona, do Bergman, do filme. Eu também não li, aí não, mas a encenação é muito forte, muito forte. A Ana é atriz, não só de profissão, mas ela finge também quando ela conhece esse marido dela, que é o alemão. Tem um trecho que ela não acha ele bonito, ela não acha ele interessante, e aí ela encarna uma personagem e ela diz, né, que ela estava atuando mesmo ali naquele momento. E a Érica também, ela vai para a ilha deserta, lá ela conhece, não é deserta, não é deserta, tem pessoas, é uma ilha pequena, e lá ela conhece um rapaz que se apaixona por ela, e aí ela finge, ele pergunta, o que você faz? Ela é artista plástica, e ela diz, eu sou professora, e ele diz assim, você tem um jeito cuidadoso, assim, ela inventa uma personagem que ela não ela é fria, ela abandona a namorada, a Karen, está com câncer, e aí, quando a Karen diz, eu estou com câncer, ela vira as costas e vai embora, não atende a mulher até que ela morre,
ela é fria, sabe? Mas aí ela chega na ilha, ela se transforma nessa pessoa, nessa outra personagem. Ela diz, mas eu finjo mesmo, eu finjo até que eu sou artista plástica. Então, o Javier, né? Ele é muito simulado, fica fingindo o tempo todo. Então, é muito forte essa questão na Carol, assim. Eu lembrei do Meister, porque o Meister, ele começa quando ele é criança com o teatro, ele se apaixona e ele quer ser ator de teatro e ele tenta tanto ser ator, ele é tão perfeccionista nisso que o teatro em si não cabe, os personagens do teatro, os atores não entram em conflito com ele. Então, essa própria questão do que é ser um personagem não é o papel dele na vida, né? E ele acaba sendo moldado por aqueles ao seu redor para ser outra coisa, para atuar de outra forma, né? Então, eu acabo vendo que muito do que a gente vê nos personagens, assim, dos romances contemporâneos, de certas expectativas, né? De atuar socialmente mesmo, de agir de uma determinada forma, e até uma forma esperada, às vezes não é aquilo que nem que os outros querem, ou nem que ele quer, e aí ele acaba tendo que se moldar, mas se moldar sem uma forma pronta, né? E isso eu acho que é parte dessa trilha da pedra que o Sísifo vai empurrando, né? Montanha. Só passando agora a bola, Jaqueline, você está aí? Eu tô. Jaqueline, eu queria fazer o gancho com a ideia do personagem ator, porque, conforme eu disse há pouco, a ideia de ler esse livro e de recuperar essa memória mesmo, dessa angústia desse sujeito que está perambulando e está tentando encontrar algum... Não é nenhuma redenção, né? Um espaço mesmo de calmaria. E parte disso me lembrou um texto que eu não sei se você provavelmente já deve ter dialogado com ele também, que é o Experiência e Pobreza, do Benjamin. Jaqueline, eu não estou te ouvindo. Eu estou com o microfone desligado, porque eu fiquei com medo da interferência, mas pode falar. Fala tudo que você tem para falar, depois eu respondo. Eu estou anotando aqui. Não, eu queria saber por conta dessa ideia da questão do... A gente não consegue mais ter experiências que são compartilháveis, me faz pensar que esses sujeitos... Porque você sabe que mais do que o personagem principal, a ideia daquele enfermeiro, para mim, foi muito marcante, porque ele estava ali completamente deslocado também entre as figuras do meio dele, ele queria ficar, ele tinha uma presença ali, mas ele também estava deslocado, todos os personagens que cruzavam com ele estavam deslocados, todos tinham uma vivência significativa e nenhum deles tinha valor, aparentemente, né? Para a sociedade, eles não serviam, eles não se encaixavam. Por isso que eu fico pensando, a ideia do Benjamin, dessa experiência que não dá mais para se compartilhar, porque ela é como se fosse uma coisa única, e daí eu volto e fico calado, e vai se tornando cada vez mais uma busca infindável por, né, essa identificação, esse lugar, né? Por isso que todos estamos desterrados, não há lugar para voltar, né? Não há, foi para a guerra, mas você volta para sua casa, não tem mais casa, não tem mais lugar, não tem mais com quem você compartilhar. Me faz pensar muito no romance que você analisou, né? Então, eu queria que você falasse se você já pensou nesse texto do Benjamin para o seu romance, e se isso que eu disse sobre a questão da experiência mesmo singular
né, dessa falta de troca entre os sujeitos no romance, se faz sentido. Bom, vamos lá. Eu visitei o texto do Benjamin, embora eu não tenha usado nada dele na tese, propriamente como citação, porque é difícil, né? A gente vai selecionando as teorias e a gente não consegue aplicar tudo que a gente lê. Então, como a Cristevá e o Maffezoli também têm uma obra muito robusta e muito difícil de ler, né? Então, eu optei por trabalhar com eles como referência, essa questão do território, do exílio, né, e do estrangeirismo, do que visitar o Benjamin, que para mim é muito mais difícil, inclusive, né? Porque eu tenho a impressão que o Benjamin, se você visita um texto só, não adianta. Então, eu teria que visitar todos. Inclusive, e aí é muito interessante essa sua colocação, conforme você ia falando, eu penso que é muito cara essa nossa temática, a questão da morte do narrador, né? Porque me parece que é exatamente isso que todos os personagens dos romances analisados nessa tarde de hoje têm em comum, né? É a morte mesmo, né? Esse narrador, ele deixa de existir. Isso é muito benjaminiano. Pensando, mas também é muita coisa, eu teria que fazer um trabalho só para falar sobre isso. Então, mas é um tema caro, e você mencionou na sua fala a questão da marginalidade, também é uma coisa que eu fui percebendo em NOL, e eu acho que alguém falou aqui, não lembro se foi Josi ou Luiz agora, que tem essa coisa desses personagens que estão à margem mesmo, né? Então, não são necessariamente marginais sociais, mas também tem. O primeiro romance do NOL, que é A Fúria do Corpo, fala de um casal de mendigos, né? Um casal de moradores de rua. Então, é a marginalidade social nesse caso. Mas essa marginalidade da qual a gente fala, é essa marginalidade do estranhamento no mundo, né? Eles não conseguem se encontrar no mundo. Então, muda de país, muda de cidade, muda de profissão, finge e não se encontram ainda, né? Então, é incrível, né, essa temática. Você falou uma coisa muito legal, que é essa coisa da tentativa de encontrar um espaço da calmaria, e arrisco dizer que quanto mais eles procuram a calmaria, mais tempestades eles encontram. E assim eu termino minha fala. Não sei se eu respondi sua questão. Não, faz sentido, e eu acho que a busca mesmo o encontro da tempestade é a resposta indesejada no final das contas, né? Porque em todos os casos aí eu acho que os personagens dos romances contemporâneos meio que esse encontro do inevitável, né? Porque não tem o que se fazer. Há consciência de que não dá para se fugir, e se foge, né? Porque é um mal-estar contemporâneo. E até quando a gente estava preparando o simpósio, eu estava conversando com o Luiz e eu voltei para ler o livro O Pós-Modernismo esqueci o nome do rapaz. O autor principal é David alguma coisa, não vou lembrar agora. Mas o que me deixou meio assustada é que o livro é um livro antigo, é dos anos 80, e ele é tão atual, mas ele é tão atual de um jeito que dói, sabe? E isso... Frederick Jameson, Pós-Modernismo, a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. Não é. Ele está no resumo do nosso simpósio. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu achei que era esse do Jameson. Não, e não é um livro tão... Eita, Giovana. Quer ver? Tinha que eu encontro. Eu até tinha. Mas acrescentando essa sua fala, né,
desses livros da década de 90 que a gente retoma como referência, e no caso do Noll, esse romance é de 89, ele não está tão próximo da gente, né? É literatura contemporânea, mas não é tão, né? Não é tão recente assim. Então, e mesmo assim é tão atual, né? Exatamente. E o livro eu achei aqui, é do David Harvey, é Condição Pós-Moderna. Tá. E esse livro, e aí que eu fico pensando, eu acho, o que a gente já está há 30 anos, né? O nosso contemporâneo, eu acho que a gente está meio, por conta dessas mudanças de tecnologia e tal, a gente ficou um tanto quanto imediatista para isso, porque eu acho que cabe considerar obras de um período, sei lá, de 30 anos ainda contemporânea, sabe? Justamente por conta desse incômodo que ainda é um incômodo muito, muito presente em nós. E aí eu puxo um pouco para a fala do Luiz. O Luiz está aí ainda, porque ele está tão em silêncio que eu fico até preocupada. O Luiz é a pessoa que mais fala. E aí eu fiquei até nervosa. Luiz, manifeste-se. Caiu, filho? Tô aqui, vive forte. Oh, Tenho vontade de falar, mas pode falar. Então, o que eu ia puxar até para você, e que eu acho que eu já comentei desse livro, voltando só, Jaqueline, para fechar a ideia, por que eu acho que 30 anos ainda é contemporâneo? Porque o Guilherme Wisnik lançou um livro que é um livro cuja base está na arquitetura, mas dialoga com as artes no geral. Se eu não me engano, é de 2016 esse livro. Vamos ver aqui, porque eu comprei ele, eu tenho a versão do Kindle. Mas ele é um livro que traz exatamente essas mesmas questões e traz muito da questão do espaço, e que eu acho que, eu não sei se você já leu, eu acho que eu já te indiquei esse livro, não, Luiz? Dentro do Nevoeiro? Estou interessada nesse livro. Qual que é o nome? Eu vou tentar... Deixa eu ver se eu compartilho. Será que eu consigo? Tenho essa habilidade? Chama Dentro do Nevoeiro. É do Guilherme Wisnik. E, se eu não me engano, ele é filho do Wisnik poeta. Wisnik, aqui, Dentro do Nevoeiro. Gente, esse livro é um biscoito fino. Eu escrevi aqui no chat. A internet já me botou o PDF. Brasil. Mas, assim, por que eu acho que essas coisas ainda são... Aí, ó, vamos ver se aqui eu consigo a data. Não, 2012 é a tese, porque é a tese do doutorado do Guilherme Wisnik. Mas, se eu não me engano, a publicação é de ou 2017, 2018, não é muito além disso, não. Aqui, ó, 2018. Consegui achar. Ele escreveu bastante sobre o lugar, porque ele escrevia crônica, ele escreveu para o Estadão há alguns anos. Crônica. Então, ele falava ele é arquiteto, ele é professor da FAO. Sim. E o que me chama a atenção, porque a base é justamente, ele parte que a gente estava num estado que antes era o da transparência, do vidro, né? E até dessas construções todas, né? Grandes prédios e tudo transparente, que a gente via tudo, para agora da bruma, né? Então, eu estou simplificando o simplificado, mas essa questão do indefinido, eu acho que parte muito do que a gente também está discutindo em relação à ideia do sujeito, e aí muito da persona, e aí persona, personagem e alteridade. Eu acho que são conceitos muito específicos e que merecem ser trabalhados assim a fundo, sabe? Porque eles estão muito próximos, mas
por aparecerem nos romances como personagens que são atores, eles merecem desdobramentos. E quando você colocou que Goytacazes é o ponto de retorno dos personagens do Luiz Rufato, eu fiquei pensando se a gente pode pensar que Goytacazes é o cume da montanha do Sísifo, porque dali para frente a bolinha só cai e daí volta a começar a tocar de novo. Tem sentido isso que eu falei, Luiz? Tem total sentido. Eu nunca tinha pensado por essa metáfora. A gente falando de Sísifo o tempo todo e eu não puxei essa metáfora. Faz total sentido. Todos os personagens dele, em algum momento, de algum modo, puxa para Cataguases, né? Porque se falar Goytacazes, ele ficava muito bravo. Eu me lembro que eu fiz uma pergunta uma vez no evento para ele e eu errei o nome da cidade. Você não erra o nome da cidade, não quero como ele. Eu lembro que ele ficou muito bravo. Não, é Cataguases, nada de Goytacazes. Peço desculpas. Que é pertinho, fica toda essa confusão. Mas faz total sentido. Ele coloca no eles eram muito cavalos, não tinha uma relação para ter. Tem uma cena lá mínima que alguém fala que quer voltar para Cataguases. Uma cena mínima, assim, que ele ouve na rua. Possivelmente é ele mesmo colocando uma conversa para trazer esse ponto de retorno. Em todas as obras ela aparece, em todas. Algumas ele chega a ir para lá. O Verão Tardio tem um movimento de tentar voltar para a cidade e não se reconhecer nunca nela, né? É a pedra que sobe e cai tudo de volta e cai que nem uma tempestade. Que frase maravilhosa, Jaqueline! A ideia da tempestade, maravilhosa. Quanto mais ele procura calmaria, mais ele encontra tempestade. É o que acontece no Verão Tardio. É muito claro isso no Verão Tardio. Porque o retorno aos irmãos, os irmãos são desconhecidos. E isso bate um desespero nele. Parece que ele cai num vazio que o tempo todo ele vai passar pelos 3 irmãos buscando algum contato. Talvez o único irmão que ele tem um contato é a que não está viva. Exatamente porque ela já não tem nem lugar aqui. Isso faz da obra ainda mais forte, mais fascinante. Vocês estavam falando de obras com personagens que sejam atores. Caramba, eu fui fazendo exercício de cabeça aqui, para tentar ver das obras dos últimos anos que eu li. A última do Ratum, a segunda do Lugar Sombrio, tem um ator ali claramente participando, porque ele tem um desdobramento de ser ator no primeiro, no segundo volume ele já atua para valer, então ele está em construção no primeiro, no segundo ele é ator para valer. Verônica Stiger, eu lembrei, no Sul, tem 2 histórias que têm relação com personagens que são, de certa forma, atores, que têm essa relação. Nossos Ossos, do Marcelino Freire, que também tem toda a ideia de um deslocamento, que é o único romance que ele escreveu, também tem um ator que quer buscar e quer fazer a parte, por isso que ele tem uma relação com o teatro muito forte. É o jogo da cena, né? A vida é uma construção de cena, como a Jaqueline falou, e está o tempo todo tentando se encaixar. Essa discussão, eu não sei falar também, viu, Jaqueline? Eu acho que todo mundo da literatura contemporânea não sabe falar o nome dele. Tem gente que vai falar Schulhaumer, eu já ouvi várias expressões e nenhuma se chega a um lugar comum. A gente tem que perguntar para a Laura Eber, a mulher dele, para ver se alguém descobre o jeito certo de falar, que é outra grande autora contemporânea também. Mas ele fala sobre o lugar em cena no 3º capítulo desse livro, que tem até expressão. Quando ele vai falar da autoficção, ele fala da autoficção como o sujeito em cena, que é o título do capítulo. A gente está em cena no mundo. Por isso que eu acho que o Rufato explora muito isso, de se colocar aí dentro da obra, mas, ao mesmo tempo, nós somos sujeitos em cena o tempo todo, então o que tem de biografia e de ficção está tudo misturado. A gente não separa, né? Eu queria fazer um comentário geral, não sei se tem tempo, enfim, para a gente comentar o trabalho dos colegas, porque me chamou muita atenção que eu e o Luiz, a gente trabalha com 2 escritores homens, e aí eu queria perguntar para a Josi, e para vocês também, para a gente discutir junto, porque foi só um insight que eu tive, tá? Não tenho nenhuma pesquisa nesse sentido, mas foi um tema que me interessou muito. Josi, será que a perspectiva
do olhar feminino para esse lugar de nomadismo, de errância, é diferente da perspectiva do olhar masculino? Porque, conforme você ia falando, né, do primeiro romance que você apresentou, que é um personagem masculino, sobretudo, do qual você falou, que é o Javier, e também tem essa questão da atuação, embora o narrador seja masculino, a autora não o é. Então, eu queria perguntar para você se você tem lido outras obras cujos narradores, os narradores não, né, os autores sejam homens, e se você consegue perceber. Porque conforme você ia falando, foi um tema que me interessou demais. Eu queria saber o que vocês acham disso. Então, por conta da minha pesquisa, eu tenho lido basicamente mulheres. A ficção mesmo, eu tenho lido mulheres. E me parece que é uma questão que está forte na autoria feminina, na contemporaneidade, né? Porque também tem um sentido de busca da identidade também nesse movimento de buscar as origens, e muitas vezes essa origem está em outro lugar, né? Então, eu li recentemente, por exemplo, um livro da Tatiana Salem Levi. Na verdade, o livro dela não é recente, é mais antigo, mas eu que li recentemente. Então, a personagem dela faz uma viagem, né, para o lugar dos ancestrais dela, né, dos ascendentes. Então, é uma busca identitária, mas que está também numa busca de origem, né? E aí tem o movimento. Então, eu não posso responder da perspectiva de autores homens, porque eu tenho lido basicamente mulheres mesmo. Foi só um questionamento que eu fiquei com muita vontade de ler Carola, não li nada dela, preciso admitir. Talvez quando eu for buscar alguma coisa, eu vou tentar olhar para essa perspectiva, se eu consigo perceber a diferença desse lugar de fala, né? Que também é uma questão muito importante para se discutir, né? Quando a gente pensa em narração, e principalmente em autoficção, que foi o que o Luiz propôs, né? Para fazer a leitura do Luiz Rufato em alguns momentos, e da própria Carola, né? E do próprio Noll. Eles falam das experiências geográficas deles, inclusive, né? Voltar para Porto Alegre, voltar para Minas, Alemanha e tudo mais. E aí me interessou muito essa questão da possível diferença de lugar de fala, enfim, na redação do texto mesmo. Sim, é interessante. Mas aí eu acho que conversa, né, esse posicionamento na questão do atravessamento pela autoficção mesmo, que parece que é muito forte nessas escritoras contemporâneas também, né? Então, várias que eu li, a Paloma Vidal, a Adriana Lisboa, a Adriana Lunardi, sempre estão através, tem um pouco de autoficção nessas escritas, mesmo que não se encaixe, né, que a autoficção já é tão complicada, né, de você definir, mas sempre tem um viezinho ali que elas vão se colocando nessa escrita ficcional. Pensei na Maria Valéria Rezende também, que é uma que todas as obras dela têm deslocamento, né? Outros Cantos, 40 Dias, a própria última da Rainha Louca, ela também usa a ideia do deslocamento. O mais próximo de uma autoficção é o Outros Cantos. Os outros, ela coloca uma personagem que tem um distanciamento da construção dela. Então, também pensei na Verônica Stiger, Oficinaes Viata dela, também tem a ideia do deslocamento, que vai parar no Raul Bopp, também usa a ideia de deslocar e se não se encontrar, né? Beleza, pessoal. Não sei se vocês têm mais comentários para fazer. Vou ser bem sincera, eu me surpreendi, fiquei assim bastante contente com a nossa tarde de sábado. Foi assim, para quem queria muito para o Rio Grande do Sul, matar a saudade de passar um frio.
Eu fiquei bem contente com o nosso encontro hoje e achei que foi bem frutífero. E queria saber se vocês, como foi para vocês, e se vocês querem também contribuir, deixar aí mais algum comentário. Eu queria comentar a respeito do trabalho do Luiz, porque eu só li do fato, eles eram muitos cavalos. E uma coisa que você disse que me chamou bastante atenção é de chamar o romance de instalação. Você não disse isso? Que é uma coisa que a Carola diz do terceiro romance dela, Paisagem com o Dromedário. Que eu não comentei por questão do tempo, mas a narrativa ela é feita a partir de gravações. A Érica, ela está na ilha e tudo que a gente lê é o que ela está narrando para um gravador, né? E como ela é uma artista plástica, ela diz em alguns momentos que ela pretende usar essas narrativas para fazer uma instalação. E a Carola diz mesmo, olha, é um romance, mas também é uma instalação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, que dialoga diretamente com o meu trabalho. É muito legal isso, porque isso é uma característica muito forte da literatura contemporânea, né? Que tem aquela brincadeira com a fala do Mário de Andrade, que o conto é aquilo que você chama de conto, porque tem tanta coisa. O romance é tudo aquilo que você chama de romance. E uma das grandes brigas que tem dentro da contemporaneidade, muitos autores brigarem com a ideia de chamar de romance, né? De falar que é instalação. Ele sempre briga com isso nas entrevistas, que ele fala que não é um romance, porque ele não tem um fio que segue. Mas ele tem um fio do dia. O espaço e tempo, ele garante o fio da sequência daquela história. Então, a gente consegue construir como se fosse a polifonia daquele espaço. E ele sempre insiste nessa ideia nas entrevistas, de falar que realmente funciona como uma instalação. É você se sentir como se estivesse visitando São Paulo naquele dia de maio de 2000. Como se fosse a cena disso. E é uma briga. Não sei se para a Carol ela tem essa briga de querer falar que não é um romance, porque para o Rufato a briga é falar que não é romance. Não, ela fala que é um romance, mas ela chama de romance instalação, né? Quer dizer, é um romance, mas também poderia ser uma instalação, porque as gravações poderiam estar numa sala, por exemplo. É tanto que a capa do livro, deixa eu ver onde que ele está, é um gravador. Ai, que legal, olha. A ideia é de que você está numa sala, tem uma sala, um gravador, e você dá o play e está ouvindo a voz da Érica. Essa é a ideia. Então, ela não rechaça o título de romance. É um romance, mas é um romance que está ali no limite, né? Com uma instalação, poderia ser, por exemplo, um radioteatro, né? Então, tem essa ideia de hibridismo mesmo com as outras artes. E o caso do Steven Lisboa, e lembrei de você, são 4 gravações, que ele abre falando que foram 4 gravações. Tanto é que que se torna os 4 capítulos grandes que tem dentro da história, eles são sem pausa, eles não têm separação de parágrafo. É como se fosse alguém falando e ele vai registrando a fala. Ele também faz esse jogo do gravador, por isso que ele abre com a nota, dizendo que são 4 gravações feitas com o Sérgio Sampaio. Poderia ser uma instalação também, né? Winnie, sobre a tarde, para mim também foi muito prazeroso. Confesso que foi uma surpresa bem-vinda, porque realmente eu não sabia que isso ia acontecer essa semana, talvez por desleixo da minha parte de não ter acompanhado as informações da Abralic. O ensino remoto tem trazido muitas dificuldades para nós, professores, pesquisadores. Então, realmente, é muito e-mail que chega a toda hora e algumas coisas a gente não consegue ver. Então, pode ser que o e-mail tenha chegado no meu lixo eletrônico e eu não tenha visto. Então, assim, mas foi uma grata surpresa isso acontecer.
Também agradeço aos colegas, acho que a gente tem os contatos para pesquisas futuras juntos, para propor seminários juntos, né, simpósios. Então, eu acho que é um espaço muito interessante. E aí, eu comentei com o Luiz que eu estou com dúvida com relação a pagamento, a submissão de texto. Como que vai funcionar essa parte mais burocrática agora, Winnie, você sabe? Essa parte fica com a Abralic em especial, mas o que eu posso te antecipar é que o pagamento parece que é até o mês de novembro, e o envio do texto também é para eles direto. Para eles. Tá. É em novembro o pagamento. Luiz, que eu te cortei. A data final ficou para 19 de novembro, eles colocaram, que é o que está lá no site. Eu acho que o envio é o final de novembro, né? Não é 19, tá mais à frente. O envio do trabalho. E isso está condicionado a... Eu acho que é no dia 15 de dezembro, eu acho, que eu olhei ontem também, porque eu fiquei na dúvida. Mas não tem quase informação, tipo, não sei onde que vai... tem data, mas não sei onde que vai pagar, se é por conta bancária, se é por boleto. Você, quando faz login no site, vai aparecer uma opção de pagamento. Ali você entra num link, se eu não me engano, do PagSeguro. Lá você gera um boleto ou paga no cartão. Se eu não me engano, é por ali. E assim, isso está condicionado ao envio de certificado. Então, a gente hoje está gravando essa apresentação, terminando o salvo, a gente envia para eles, e aí todo o certificado, tudo isso só sai depois de ter cumprido essa burocracia. Então, daqui para frente, tudo se resolve com eles. Tá, eu queria agradecer também, pedir desculpas também, porque realmente se eu recebi esse e-mail, foi para o lixo eletrônico, que eu não vi. Mas, no final das contas, foi ótimo, né? Nossa socialização, gostei de ter compartilhado a minha pesquisa e também ouvi da pesquisa dos colegas, porque faz tanto sentido, né, quando você ouve o colega dizendo, olha, isso é porque não é só da Carola, né? Tá no contemporâneo, né? Como a Winnie disse, eu concordo plenamente, esse contemporâneo, ele pode contar 30 anos atrás, e ainda está tão latente, assim, né, tão... Então, eu acho que foi ótima a nossa tarde mesmo. Eu quero agradecer também por essa tarde. Uma tarde tão legal que isso que a Jaqueline falou, nós estamos sendo afogados pelo ensino remoto que não deixa a gente nem respirar. Para quem está passando, sabe muito bem o que está sendo esse mundo terrível que a gente passa. E ter uma tarde para conversar com temas que a gente gosta, parece que esse ano a gente está precisando um pouco disso, porque a gente só está cumprindo as funções do ensino remoto, não jogou para dentro, tá? Toda uma discussão aí crítica em cima disso, mas a própria ideia de ter uma tarde para a gente conversar sobre temas e sobre obras que a gente gosta tanto, né? Eu acho que essa é a grande graça da nossa profissão, é poder falar de obras que a gente gosta tanto. E essa tarde a gente pôde fazer isso. Aprendi muito mais do Noel, ouvindo a Jaqueline, aprendi bastante da Carola. Eu acho que a Carola, Josi, é interessantíssimo ter pessoas para estudar, porque ela é aquele tipo de autora que falta pessoas para empurrar para a gente, para nos apresentar. Porque o Noel a gente já tem toda uma cultura, o Rufato nem precisava falar, todo mundo já falou que precisava falar sobre ele. Então, trazer autoras assim é muito importante para a gente. Muito obrigada pela fala das duas, tá? Assim, pessoal, agradeço. Então, fecho o nosso simpósio e desejo saúde para todos, paciência, que a vacina venha logo. E, mais uma vez, obrigada, gente. Bom fim de semana, bom descanso. Conseguimos, Luiz. Aê! Agora fecha o REC. Para fechar o REC, eu tenho que literalmente... Deixa eu ver. Então, fecha. Pode fechar. Deixa eu ver. Interromper a gravação.
Eu vou desligar, porque senão eu vou perder esse trem. Ótimo, vamos desligar. É. Tchau.